Olá, tudo bom? Mais um podcast, eu sou a Mari e no podcast de hoje a gente vai continuar a série Morar no Exterior. E o convidado de hoje é o Daniel, do Dicas de Paris. Quem segue o blog já conhece, quem segue ele já escutou um pouco da história, mas hoje vamos falar do começo até hoje e saber um pouquinho mais das dificuldades, das vantagens e também algumas dicas para quem está com essa ideia na cabeça. Oi, Daniel, tudo bom? Obrigada por aceitar o convite. Oi, Mari. Oi, pessoal do Mari pelo Mundo, pessoal do podcast. Estou em falta com os meus podcasts também, mas a Mari me ajuda a relembrar, né, Mari? Então, na verdade, em 2010, primeiro a gente vai morar em Portugal. Primeiro eu sou o Daniel do Dicas de Paris, né? Então, como a Mari falou, @dicas_de_Paris lá no Instagram. Eu falo bastante lá no Stories, né? E conto um pouco mais sobre Paris, né? Agora a gente está um pouquinho parado, mas continua botando alguma coisa por lá. Mas a ideia inicial, como eu era dentista no Brasil, era validar o meu diploma em Portugal, que a família da minha avó materna, ela é de Braga. E quando eu casei, conversando com a minha esposa, a gente chegou à conclusão que valia a pena tentar validar o meu diploma em Portugal. E eu fiz contato através da minha avó com os parentes e eles receberam a gente em Portugal. Só que minha validação do diploma ia demorar de 2 a 2 anos e meio e eu desisti de Portugal. Aí a gente volta para o Rio, a gente não se readapta ao Rio e minha esposa fica grávida e aí a gente meio se sentiu um peixe fora d'água e resolveu pensar e tentar um país desenvolvido. E a gente tinha uma amiga que morava em Paris, uma amiga que a gente fez lá em Braga, na cidade de Portugal, né? A terceira maior cidade de Portugal. Outro dia eu falei isso no Stories até e o pessoal falou que não é a terceira maior cidade de Portugal. Eu sempre escutei que era. E aí a gente resolve, com o apoio dessa amiga que morava aqui em Paris, vir tentar a vida aqui. Só esperamos Samuel nascer. Samuel é o nosso mais velho, né? A gente tem 2 meninos. Samuel de 8 e o Romeu que vai fazer 6 agora. E aí a gente espera Samuel nascer e com 3 meses, quando a pediatra deu a última vacina que ela considerava importante pra gente viajar, a gente veio pra França. E aí foi um longo caminho aí pra poder trabalhar com turismo, que sempre foi o meu objetivo, só que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Então, aí quando a gente chega, com a ajuda dessa amiga, essa amiga arranjou um apartamentinho de 9 metros quadrados pra gente. Em Paris, as condições, porque os prédios foram feitos a partir do meio do século XIX, né? E a maioria é tombado historicamente, então as condições de moradia para quem é imigrante, para quem é estudante e para caber no bolso são muito precárias. E a gente primeiro vai para esse apartamento de 9 metros quadrados e tinha uma escadinha com um banheirinho em cima, então eram 9 metros mais essa escadinha. E aí é dificílimo alugar apartamento ou mesmo um quarto, como eu vejo em algumas outras cidades da Europa, para morar. Como essa portuguesa arranjou para a gente já ficou nesse lugar e comecei a tentar arranjar emprego e arranjar apartamento. A gente já fez um curso de 4 meses de francês, um intensivo só para não chegar cego, mas assim, não adianta muita coisa, né? Porque uma língua que a gente nunca tinha ouvido falar, você chega realmente quase cego. E aí eu fui trabalhar primeiro, arranjei um emprego limpando o escritório, que essa portuguesa me arranjou um emprego. Eu chegava 5h30 da manhã no escritório, aspirava todo o escritório, limpava todo o escritório, tirava o lixo de todo o escritório e preparava para começar o dia desse escritório, né? Do pessoal que trabalhava nesse escritório. E 9h30 mais ou menos eu estava liberado. Então eu tinha o dia todo para correr atrás de outras coisas, para pensar no que fazer. E eu fui fazer um city tour gratuito, que tem em várias cidades da Europa, em inglês, e você escolhe inglês ou espanhol. Aí eu fui fazer esse city tour, porque a minha ideia era fazer esse mesmo city tour, só que em português. E aí eu gravei no iPhone, né? Meu primeiro iPhone 4S, eu acho que foi que eu comprei aqui, né? Nem sabia o que era smartphone. Isso em 2012, início de 2012. E aí eu em casa passei a traduzir para o português, tanto o espanhol e o inglês, mas eles são muito parecidos. Claro que cada guia lá dá o seu toque, mas eu traduzi para o português, decorei aquilo tudo e falei, eu vou para o mesmo lugar que esses caras oferecem, botar uma plaquinha em português e fazer em português. Porque o brasileiro tem que escolher entre espanhol e inglês. Eu pensei, tem muito brasileiro vindo para Paris, muita gente faz esse tour, eu vou oferecer em português, todo mundo vai querer fazer na língua materna, agora eu lembrei. Só que aí que eu conheci a Valéria, que você conhece também, né, que é a nossa guia oficial de museu. Expliquei a situação para ela, expliquei a minha ideia e ela falou, Daniel, a ideia é maravilhosa, só que não vai dar certo. Eu falei, Valéria, como assim? Essa ideia é maravilhosa,
maravilhosa, ninguém nunca fez, como é que não vai dar certo? E aí ela explicou como eles divulgam como free tour nos hostels, nos hotéis duas, 3 estrelas, né? No final, eles sentam a galera assim numa escada, geralmente ali na Madeleine, né? Na Église de la Madeleine, na Igreja da Madeleine, e falam, ó, eu vivo disso, quem puder me ajudar com alguma quantia para eu poder sobreviver, eu sou estudante. E aí no meio de 30, um monte de europeu junto, um monte de americano, brasileiro, as pessoas começam a dar 5, 10 euros e todo mundo dá. E o cara faz um dinheirinho ali. Só que Valéria me falou, Daniel, primeiro, o brasileiro vai ter alguns que não vão dar, porque você divulgou que é gratuito, e depois vão te queimar na internet. Então você vai fazer 2, 3 meses e depois não vai conseguir mais fazer. Ou você cobra desde o início, ou não vai dar certo. E eu falei, caramba, foi uma ducha de água fria, porque ela trabalha com isso, sei lá, 30, 40 anos, conhece o brasileiro, conhece o público parisiense, do turista que vem para Paris, quer dizer, né, não parisiense. E eu falei, ferrou, porque eu ficava só nesse trabalhinho de manhã e tinha que arranjar um emprego, entre aspas, decente, né, um emprego que assinasse minha carteira, porque aqui não tem carteira assinada, aqui é só para poder vocês entenderem que quando você trabalha 3 meses seguidos, oficialmente numa empresa e desconta esses 3 meses seguidos, você ganha um número para saúde, um CPF e um número fiscal, vamos dizer assim. Isso tudo tá junto numa cartinha que se chama Carta Vitale. E é a partir daí que você está inserido na sociedade. Então, aquele meu emprego de 3 horinhas, 4 horinhas, não me dava isso. Então, eu tinha que ter um emprego de 8 horas, 5 vezes por semana, para poder ter direito a isso tudo, e minha esposa e o meu bebê também. Senão, claro que se tivesse alguma emergência, a gente vai para o hospital, vai ser atendido. Mas se eu tivesse um acidente de trabalho, qualquer coisa, uma doença ou um desemprego, eu não teria direito a nada. Então, por isso que a gente fala que a vida na França começa a partir do 3º mês que você está descontando e está assalariado oficialmente, sabe? Mas não é fácil também. E aí eu fui começar a tentar e pensar em coisas e distribuir currículo na cidade toda em restaurantes e hotéis. E aí um restaurante brasileiro me chamou primeiro para trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo à noite. E eu continuava com outro trabalho. E depois o receptivo da CVC me chamou para uma entrevista e eu fui trabalhar no Planin, que eles falam que é o planejamento dos motoristas que fazem esse trabalho que eu faço hoje em dia. E aí que eu comecei a querer trabalhar com isso, me apaixonar por essa área, só que também não sabia como trabalhar. Como eu fui trabalhar no escritório, eu trabalhava de segunda a sexta, 7 horas por dia, com 40 minutos de pausa. A França são 35 horas semanais, né? Para você ganhar um salário mínimo. E aí, nesse escritório, eu vi como funcionava todo esse esquema do turismo para brasileiro, e a dona desse receptivo tinha 7 vans na época. Então, eu fazia o planejamento. Quem vai para Versailles hoje? Quem vai para o Loire? Quem vai para Bruges? Quem vai no aeroporto? Quem vai subir com o cliente para o aeroporto? Quem vai descer com o cliente? Então, era uma maneira de otimizar e fazer a agenda dessa galera toda. Aí, eu fiquei 3 meses nesse trabalho. E depois tive uma oportunidade melhor de um hotel que eu tinha distribuído esses currículos. Esse hotel me chamou porque eu conheci... Na verdade, era uma filha de uma paciente de um amigo meu do Rio de Janeiro. Trabalhava nesse hotel. E ela me mandou e-mail e falou, Daniel, a minha diretora está precisando de uma pessoa para trabalhar no café da manhã. E aí a proposta de trabalho era melhor do que esse escritório da CVC e eu fui para esse hotel. A gente chegou fim de maio. Então, junho, julho, agosto. Eu entro na CVC em agosto e saio em agosto, setembro, outubro. Outubro eu entrei no hotel. Eu fiquei no hotel de outubro a fevereiro. Foi corrido e foi intenso, mas nesse período deu tempo de pensar, de ter aquele arrependimento, de querer ficar, ou de tá dando certo, agora vai. Ô Mari, a gente hoje em dia, quando a gente olha para trás, assim, a gente lembra, a gente passou muito perrengue, mas em nenhum momento a gente pensou em voltar, em nenhum momento a gente pensou em desistir, porque mal ou bem as coisas estavam se encaminhando, né? Depois desse apartamento de 9 metros quadrados, quando eu vou trabalhar na CVC, a dona tinha um apartamento e ela me alugou um apartamento de 17 metros quadrados. Mas assim, a gente pensou uma época, né, nessa época desses perrengues, né, com criança pequena, apartamento pequeno, trocando de emprego, falta de dinheiro, a gente pensou em que poderia ter escolhido um outro país aqui da Europa, tipo a Inglaterra, sabe? Que a gente se vira no inglês. Mas o apoio dessa amiga portuguesa foi muito importante nesse início, né? E foi um incentivo para a gente vir para cá. A gente não pensou muito nesse sentido, não. E durante esse tempo você foi
conhecendo outros brasileiros, uma comunidade de brasileiros que se ajudava. E você lembra qual foi a razão principal de você ter decidido mudar de país? Olha, na primeira vez quando a gente decidiu ir para Portugal, foi muito a questão da violência do Rio, a insegurança, como eu posso falar? No Rio, né? Quem for carioca e estiver me escutando, eu sou de 83, então eu cresci sempre com aquela neurose de que não pode parar no sinal depois das 10 da noite, de que vão assaltar o seu carro, que você não pode andar com cordão, com uma aliança, com celular, na rua, né? Já depois, quando surgiu o celular. Então, eu não queria que meus filhos crescessem nessa mesma neurose que eu cresci e tive essa oportunidade por causa dos parentes da minha avó, né? Então, foi uma tentativa de ir para Portugal. Quando a gente volta para o Rio e percebe que existe uma tranquilidade, existe um jeito de existir, de viver, sem essa neurose toda, quando a gente volta para o Rio, como eu falei no início, aí que a gente se sente um peixe fora d'água mesmo, porque eu brinco que sempre que eu falo sobre isso, eu falo, é igual você comer salgado a vida toda e provar o doce. Tipo, tu não consegue voltar só pro salgado, né? Você não vai comer salgado o resto da vida de novo. É sempre essa analogia que eu faço. Então, quando eu volto pro Rio e volto a ter que esconder o celular, volto a ter que parar no sinal e ficar o semáforo, né, para algumas partes do Brasil, e ficar olhando o tempo inteiro para o lado, não parando no sinal vermelho. Eu não queria isso para mim mesmo, para minha família e para os filhos que a gente queria ter. E acho que foi o principal, e é o principal até hoje. E aí vem outras coisas, né? Os políticos, corrupção, essas coisas todas que também influenciam mal ou bem na saúde, na educação e na segurança do Brasil, né? E O meu aí as principal é crianças já estão na escola. Hoje, o que que você sente falta do Brasil e o que que você tem aí que você sente falta quando você sai? olha, eu, como bom carioca, sinto falta de ir à praia todo fim de semana. Sinto falta de andar de havaiana e bermuda e camiseta, né? Porque aqui na França, principalmente o norte da França, né? Paris está bem ao norte da França. A gente tem um frio aí que começa em outubro e normalmente vai até março. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses que a gente sai de casa cheio de roupa, com calça interna, blusa interna, casaco, gorro, cachecol, essas coisas todas que a gente no Brasil não tem esse hábito, né? Então já são 8 anos aqui e isso me incomoda muito. Esses 7 meses desse hábito de se vestir todo e incomoda durante o dia. Você entra num lugar quente, você sente calor. Você tá no carro, você sente calor. Eu que trabalho com carro, é difícil, né? O pé fica molhado, aí vai pro lado de fora do carro, o frio intenso. Isso é um lado negativo que eu penso aqui, mas que, comparando com todos os outros ônus lá do Brasil, né? Não dá para se colocar na balança, isso a gente tem que ignorar, né? Sinto falta, obviamente, dos parentes e dos amigos e um pouquinho do meu Maracanã, né? Nos seus stories, a gente assiste o jogo do Flamengo de vez em quando. Ano passado foi intenso. E hoje o seu trabalho é levar os turistas para lugares tão sonhados. E você que já fez esse trajeto tantas vezes, qual é um lugar que você ainda se encanta cada vez que você vai? Olha, para quem me segue no Instagram e vê meus stories, essa pergunta fica um pouco fácil, né? Mas para quem não segue ainda, e até porque não estávamos na época de Ilhas de Vernier, é a Casa e o Jardim do Monet, que fica quase 80 quilômetros de Paris e só abre de 1º de abril a 1º de novembro. Por que eu gosto muito desse lugar? Primeiro, pela história do Monet, que foi morar lá, né? Ele foi morar lá aos 43 anos e viveu mais 43 anos da vida dele nesse lugar. E ele construiu uma casa super confortável para a família dele e ampliou um jardim que era um terreno baldio, não tinha nada, e ele fez o sonho paisagístico dele, sem nenhuma formação paisagística, só na sensibilidade artística dele mesmo e pensando no que ele conseguiria ter de inspiração para fazer os quadros, e os quadros mais famosos do Monet foram feitos ali naquele jardim. Depois é uma cidade com 500 habitantes, é um vilarejo, na verdade, né? Você consegue perceber o que é o interior da França, mesmo a 80 quilômetros de Paris, e o encanto desse
esse jardim em si, porque tem uma equipe de mais de 35 jardineiros que cuidam daquele lugar e deixam aquele lugar, desde o dia que abre ao dia que fecha, encantador, né? Para mim, é o auge, o ápice dos passeios, o passeio mais interessante, mais completo e combinando com Versalhes. Para quem quer otimizar o tempo, é fazer Versalhes de manhã e Giverny à tarde. Tem pessoas que já vieram a Paris e já foram a Versailles e não querem ir a Versalhes e fazer o combinado Versalhes e Giverny. Então a gente faz só o Giverny. Mas essa pergunta sua, eu respondo assim dessa forma. Fora os outros passeios que são, para quem vem a primeira vez, clássicos, né? Que é um city tour. A gente faz um city tour de 4 horas, otimizando bastante, ou de 8 horas, que mostra toda a cidade. Você não tem aquele compromisso depois de, não fui aqui, não fui acolá. A gente mostra tudo, contando muita história, muita curiosidade sobre as personalidades de Paris e sobre os locais, né? Sobre os pontos turísticos. E a pessoa depois, nos dias que faltam ou que sobram, a pessoa escolhe o que quer fazer sem pressa, sem correria, né? Por causa do seu trabalho, você está sempre em contato com brasileiros. Mas quando você tem que se relacionar com os franceses, seja na escola dos meninos ou pelo seu trabalho, como que você sente? Como que é a receptividade deles? Eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito, principalmente na autoestação. Então, acaba que minha esposa fica mais... Minha esposa trabalha em casa, né? Com os meninos e que fica responsável mais por essa parte de escola, de atividades. Os meninos fazem fora da escola natação, inglês, tênis e judô. Então, na França, a aula é integral. Então, segunda, terça, quinta e sexta é integral. E quarta, tem cidade que não tem aula e tem cidade que só tem aula de manhã. Isso é uma curiosidade pode até abordar em outro podcast, se quiser, porque ainda tem também as questões das férias na França, que são bem diferentes do mundo todo e do Brasil. É super interessante, porque eles têm 4 férias de 15 dias, toda entrada de estação, fora as férias grandes de julho e de agosto. Então, os pais passam muita dificuldade se os dois pais trabalham, quer dizer, é muito complicado se não tem avô. Então, isso é uma ótima pergunta, porque em relação à França, tem muito imigrante que sofre demais com isso, porque você não tem parente, você não tem como pagar uma babá. Babá geralmente é de 13 a 15 euros a hora, então é realmente interessante essa pergunta. E aí minha esposa que fica mais com esse lado de interagir com os pais dos amiguinhos, de levar para aniversário, né? E claro, quando eu estou em casa e estou de folga ou estou disponível, também participo. Mas no dia a dia, essa interação é mais da minha esposa e é super tranquilo. Eles são super educados, são super solícitos. Assim, eu sempre costumo... Você que tem contato com gente do mundo todo, de brasileiro, quer dizer, que está no mundo inteiro, né? Todo lugar que eu fui do mundo, e a gente já também viajou bastante, gosta muito de viajar, sempre que a gente fala que é brasileiro, eu sempre senti, sei lá, vamos dizer, 95% de quem você fala que é brasileiro, a pessoa abre um sorrisão, faz uma brincadeira, fala de um jogador de futebol, de uma capoeira, de um samba. Isso, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? E eu acho que poucos povos do mundo têm essa receptividade, essa simpatia que o brasileiro tem, né? Isso é realmente motivo de orgulho e abre portas. A gente tem relatos aí de muita gente que só por dizer que é brasileiro se livrou de dificuldades ou teve a simpatia de pessoas ou que estava com uma blusa do Brasil em situações complicadas ou falou Pelé, Romário, Bebeto, sei lá, né? Ronaldo. Hoje em dia Neymar não, né? Eu lembro que uma vez entrando na França, eu fiquei parada ali na imigração, que é um tempão. Aí depois me perguntaram, o que aconteceu? Eu falei, ele ficou me perguntando, era carnaval, era futebol, era Brasil, era o clima, era não sei. Ficou me segurando ali na imigração. E assim, uma dica para quem quer imigrar, quer sair do Brasil, quais são as dificuldades assim, reais? Quando que vale a pena e quando não vale a pena? Ai, Mari, é muito difícil, né? Eu costumo brincar que as pessoas quem tem vontade, né, tem esse sonho, tem que tentar uma vez na vida. É claro que responsavelmente, né? Não é
de uma hora para outra largar tudo. Você tem que ter planejamento, porque, por exemplo, essa crise agora, eu fico imaginando isso. Outro dia eu estava correndo pensando nisso. Imagina se eu chego em 2010, como eu cheguei, né, trazendo para os dias de hoje, e 15 dias que eu tô aqui explode uma crise dessa. Você não tem o que fazer. Ou você tem uma reserva, né, financeira, ou você vai voltar, porque você não vai ter emprego, né? Eu estava até conversando com o meu sócio de Portugal e ele falou, muita gente tá voltando pro Brasil e que não queria voltar, né? Porque não vê perspectiva de melhora por enquanto. Então, assim, esquecendo essa crise, né? Pensando num mundo normal, vamos dizer assim. É se planejar, é acreditar que vai dar certo, não se iludir na ideia de que vai ficar rico, de que vai ficar milionário, o antigo sonho americano, porque é muito ilusório isso, pelo menos na Europa. Eu nunca morei nos Estados Unidos, mas aqui, se você ganhar um salário mínimo, você vai sobreviver. Claro que você vai sobreviver com educação gratuita para os seus filhos, se você tiver filhos, com saúde praticamente toda gratuita e segurança, mas você não vai conseguir juntar dinheiro, sobrar dinheiro para você viajar, para você aproveitar, a não ser que, claro, você tenha uma formação e você consiga se inserir no mercado de trabalho aqui dentro dessa sua formação. Aí é outro tipo de imigração, né? Outro tipo de imigrante. Não foi o meu caso e não é o da maioria. Então a gente tem que pensar nessa pergunta para a maioria, né? Quando a gente chega num continente como o europeu, ou num país como os Estados Unidos, ou qualquer outro país desenvolvido, o que vai sobrar para a gente é o trabalho que a pessoa do país não quer fazer. O trabalho que a gente fala braçal. E todos os que eu conversei são imigrantes legais, que tenham a cidadania ou foram a trabalho, e mesmo assim o padrão de vida caiu por um certo tempo, até conseguir refazer a vida, restabelecer tudo. E nem sempre é certo de você conseguir se inserir no mercado dentro da sua formação, né? Dentro do que você trabalhou a vida inteira no Brasil, no caso, né? Em sua maioria, a maioria não consegue, na verdade. Eu sempre falo isso para os meus amigos que começaram ou vieram, né? Se você não empreender, se você não buscar montar o seu próprio negócio, caso você não consiga se inserir no mercado dentro da sua ex-profissão, você vai sobreviver. Então, eu sempre deixo isso claro para os meus amigos que sempre me pediram e pedem opinião, que é difícil, que não é fácil, mas tem que tentar. Eu acho que tem que tentar. E aproveitando que a gente está falando de Europa, tenho dicas de Lisboa agora, dicas de Porto. Como que apareceu? Surgiu essa ideia? Quem são eles? Não, então, eu amo Portugal, né? E a minha relação com Portugal aumentou muito depois de 2010 que a gente morou lá em Braga e fizemos amigos, parentes. E essa ideia de tentar manter o padrão do meu serviço que eu desenvolvi aqui em 8 anos em Portugal sempre existiu. Com esses 2 amigos de infância, né? Um que está no Porto e outro em Lisboa, essa ideia acabou se concretizando, vamos dizer assim. Primeiramente no Porto e depois o Rafael veio para Lisboa também, do Rio de Janeiro. Estava caminhando muito bem, tanto numa cidade quanto outra, só que no momento agora deu uma paralisada como o mundo todo, né? Acho que é isso. Como o Daniel tem, agora para os ouvintes, como o Daniel tem crianças também e conhece e recebe muitos turistas que têm crianças, ele tem muita informação do que dá para fazer, muito lugar legal e tours também que são adequados para as crianças. Então, tem até um podcast aqui no feed, quem não escutou, rola o feed e encontra, que é Paris com Crianças, e são as dicas do Daniel para o pessoal poder conhecer a cidade com a família toda. E daria para fazer mais um monte de perguntas, mas eu sei que você vai respondendo também aos poucos as curiosidades das pessoas pelo seu Instagram. Então, eu vou aproveitar para você deixar todas as suas redes, se quiser seguir. E tem um post no blog também falando dos transfers que estiver precisando. E eu super recomendo fazer um city tour de 8 horas em toda a cidade que a pessoa for, o primeiro dia fazer um city tour com um brasileiro, que é um investimento legal, porque a pessoa consegue ter mais dicas do que fazer nos outros dias que ela vai ficar na cidade, conhecer os cantinhos principais, as dicas, os segredos, e também um brasileiro sabe como receber outro brasileiro e sabe o que
vai agradar, o que não vai agradar. Isso é super importante. Depois que eu comecei a fazer, eu achei que mudou o jeito de perceber todas as cidades com essa recepção. Eu acho bem bacana. Então, deixa os seus contatos. O principal hoje em dia realmente é o Instagram, que é o @dicas_de_Paris. Se botar lá Dicas de Paris, é o primeiro lá que aparece, que tem mais seguidor, 39 mil e pouco, né? E lá você pode também pegar o WhatsApp e a gente conversar pelo WhatsApp, ou tem o site dicasdeparis.com.br. É a mesma coisa lá pro Dicas de Lisboa, @dicas_de_Lisboa, e o Dicas do Porto, @dicas_do_Porto. E em breve mais lugares também, né? Porque o legal é ter essa mesma recepção em vários... A gente tem o Dicas de Viena lá com o Francis e o Dicas de Nova York com a Érica também, né? Quem quiser também. E eu conheci a Val por recomendação sua, conheci ela pessoalmente, achei muito bacana, tem um post no blog também, porque ela faz museus com crianças. E tem uma metodologia muito legal para receber os pequenininhos e fazerem eles curtirem ali um museu pela primeira vez, segunda, terceira. Muito bacana. Obrigada, Daniel, adorei conversar e a gente continua seguindo. Beijão para todos e para você também, Mari. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!